os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Vamos para sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa história, meus irmãos, muito maravilhosa, né? Esse acontecimento com Eliseu, onde Deus mostrava, revelava para Eliseu aquilo que o rei da Síria falava ali no seu secreto. E Eliseu, como a Bíblia sempre nos mostra, um homem muito tranquilo, paciente, um homem que tinha uma visão diferente, um profeta, um homem de Deus. Mas pegando aqui o tema do nosso evento, a igreja dos últimos dias, o que o Senhor requer dos salvos, é o tema que tem sido falado nesses dias. E pegando esse tema, vendo a vida do profeta Eliseu, mais precisamente nos versículos 15 em diante, onde Geazi, o moço de Eliseu, vê o exército. Ele disse: quando aquele rapaz acordou, que olhou e viu aquele número enorme de pessoas, ele ficou assustado, ficou apavorado. E ele disse: ai meu Senhor, o que vai ser de nós? Geazi, meus irmãos, contemplou o exército, e Eliseu estava quieto, calmo, sereno e tranquilo. E Eliseu disse: não temas, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu ao Senhor para que abrisse os olhos de Geazi. E Geazi, meus irmãos, então contemplou, viu, enxergou que de fato maior era o exército que estava a favor de Eliseu do que a favor do rei da Síria. E eu queria, meus irmãos, falar nessa tarde com os irmãos, refletir juntos, aprendermos juntos sobre 3 pontos importantes na vida da igreja, na vida dos salvos. E o primeiro ponto que eu quero abordar é sobre a visão espiritual. A visão de Geazi era a visão imediatista, a visão do agora, a visão do momento. Era o que os seus olhos físicos contemplavam, era a ameaça que os seus olhos viam. Geazi, nós vamos ver no decorrer da história, que sempre foi um jovem imediatista, um homem de uma visão muito curta, muito rápida. Quando Amã esteve lá e foi curado mediante a palavra do profeta, na verdade, a obediência a ela, e aquele homem voltou e queria oferecer presentes a Eliseu, ofereceu, Eliseu nada quis, deixou que levasse ali um jugo de terra de Israel para que ele adorasse. Mas Geazi ficou ali naquela expectativa, naquela ansiedade de tentar ganhar alguma coisa. Era a visão imediatista. Eliseu já tinha ganho. A Bíblia diz que a melhor coisa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eliseu, quando ofereceu àquele homem ali a cura, na verdade ele ofereceu o conhecimento do Deus de Israel para ele. E aquele homem não só foi curado ali, a sua pele, o seu corpo físico, mas ele entendeu que havia um Deus em Israel, um Deus diferente. Geazi, por sua vez, irmãos, só enxergava o presente, o momento, só enxergava um palmo adiante do nariz, e ele queria, a cobiça era do momento, era do agora, era do que era palpável, do que podia pegar, tocar. Mas nós vemos que a visão de Eliseu era uma visão diferente, era a visão espiritual. A visão de Geazi era a ameaça do exército. A visão de Eliseu era a providência de Deus.
A visão de Geazi, meus irmãos, era aquilo que atemorizava a sua carne. A visão de Eliseu era o livramento, a providência e o Deus que está sempre presente. Não importava a circunstância, não importava ali para Eliseu o número do exército, não importava para Eliseu, meus irmãos, a ameaça, não importava para Eliseu o que pudesse vir a acontecer. Ele sabia de uma coisa: Deus estava presente. E se Deus estava presente, Ele iria socorrê-los. Geazi só viu o exército físico. Às vezes, irmãos, nós só vemos o que é momentâneo, temporal. A igreja dos últimos dias se apega àquilo que é temporal, só consegue enxergar aquilo que está próximo, não consegue ter visão espiritual, enxergar além. A igreja está muitas vezes no descrédito, porque só enxerga o agora, só quer o agora, mas não consegue enxergar além. O que é que Deus tem para mim se eu obedecer? O que é que Deus tem para mim se eu andar na linha, no caminho? O que é que Deus tem para mim? É a igreja do imediato, do agora. Tem que acontecer, é as pessoas atrás das curas, das coisas que os olhos contemplam. Mas Deus tem algo para nós que os olhos físicos não contemplam, mas que o coração sente, que a alma percebe e que nos leva a conhecer o mais e mais da sua graça. Deus não nos chama para uma visão agora terrena. Temos que tê-la sim, mas temos que saber que a nossa visão do reino é mais além. A nossa visão não pode estar, meus irmãos, naquilo que os nossos olhos físicos contemplam, mas naquilo que Deus pode fazer, que vai fazer, que fará. Muitos declinam por conta do imediatismo. Não aconteceu, não senti nada, não vi nada. Vi alguma coisa, irmão, ouvi alguma coisa, vi alguma revelação. Quantas vezes as pessoas esperam num culto como esse, que Jesus desça e sente aqui para que nós sintamos a sua presença. Mas Jesus, meu irmão, quer se manifestar de forma física, mas de forma espiritual. A igreja do Senhor sente a presença de Deus, sente a presença de Jesus com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com os olhos fechados contemplamos o céu, com o coração aberto enxergamos o trono. Estevão viu o trono de Deus, os céus abertos, porque ele olhou com os olhos espirituais. Se Estevão olhasse com os olhos carnais, ele teria abrido mão. Se Estevão olhasse com os olhos físicos, ele teria negado a fé. Se Estevão tivesse olhado, meus irmãos, para o momento, ele tinha desistido. Mas ele conseguiu contemplar pelos olhos da fé. Ele conseguiu olhar com os olhos espirituais. Ele conseguiu ver o que ninguém via. Era tanta gente do lado de Estevão, mas só ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Tinha tanta gente ali, meu irmão. Só Estevão viu. Só ele percebeu. Só ele sentiu. Só ele recebeu. Você está aqui nesse retiro com que olhar? Físico ou espiritual? Você está aqui neste ambiente, meu irmão, recebendo o quê? Ou não recebeu nada? Depende do seu olhar. Depende de como você olha, depende de como você enxerga, depende de como você prepara o seu coração. Estevão conseguiu enxergar o que ninguém conseguiu. Eliseu conseguiu ver o que Geazi não percebeu. Quantas vezes, meus irmãos, em um culto, há uns que choram e há uns que dormem. Sabe por quê? Porque alguns olham as coisas com o olhar espiritual, ao passo que outros apenas conseguem contemplar com os olhos físicos. A visão da igreja nos dias atuais, dias difíceis, não pode ser uma visão curta, mas uma visão longa.
Não pode ser a visão do imediato, mas a visão do invisível. A visão da igreja não pode se deter naquilo que os olhos físicos veem apenas. Mas a visão da igreja tem que ser além. Tem que ser lá na frente. Tem que ser no invisível, naquilo que o olho natural não vê. Contemple a Jesus. Contemple o trono da graça. Contemple a majestade. Com os olhos da fé. Com os olhos físicos nós vamos nos virando aqui nesta vida. Com os olhos da fé vamos alimentando a esperança da vinda do Senhor. Com os olhos físicos, meu irmão, vamos lá lutando dia após dia pela sobrevivência. Com os olhos da fé alimentamos a esperança da vida eterna. Como é que está o olhar da igreja no século 21? Como é que está a tua visão, meu irmão? Eu digo para você, se com os olhos físicos estiver usando um fumo de garrafa, mas com os olhos espirituais, meu irmão, a tua visão estiver limpa, está tudo de bom. Não importa, meu irmão, como é que está a tua visão física. Se a tua visão espiritual estiver boa, isso é o suficiente. Porque se a vida espiritual estiver boa, eu não tenho dúvida que a tua vida física, que a tua vida cotidiana vai ser uma maravilha. Porque aquilo que nós fazemos no espiritual vai refletir na nossa vida comum, na nossa vida do dia a dia. Mas o contrário disso, você pode até estar bem no emprego, você pode até estar bem na sua vida financeira, você pode estar bem na sua moradia, você pode estar com a visão, meus irmãos, maravilhosa nos seus olhos físicos, mas se a sua visão espiritual não estiver boa, nada vale, nada adianta. Por que muitos têm se desviado, abandonado a cruz? Porque só olham agora, porque só veem, meus irmãos, o que é transitório, terreno, passageiro, e em virtude das dificuldades não conseguem olhar adiante, largam a cruz, pegam, meus irmãos, um fardo mais leve, vão andar segundo as suas concupiscências e perdem a visão celestial. Ontem o pastor Assis pregou aqui, falando que a igreja está em batalha, em marcha. E se nós estamos em batalha, os nossos olhos têm que estar bem abertos para enxergar o inimigo, para enxergar, meus irmãos, as armadilhas, para enxergar os obstáculos. Abre os olhos, crente. Abre o teu olhar espiritual, para que você enxergue além desta vida, além do que é físico, além do que é transitório. Aleluia. Em Números, no capítulo 13, tem um registro maravilhoso. Números 13, quando Deus ordena a Moisés, 13 e 27, diz assim, Números 13 e 27, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus irmãos, subiram 12 homens, cada um de uma tribo, representando ali a nação de Israel. Moisés disse, olhem a terra, espiem, olhem como é o povo, olhem se a terra é boa. Vejam os frutos, tragam dos frutos da terra. O povo foi, 12 homens, 12 príncipes, cada um maioral da sua tribo, representando Israel. Olharam a terra, viram o fruto, arrancaram, meus irmãos, um cacho de uva, e foi preciso 2 homens para carregar.
E chegaram, mostraram o fruto, eles mesmos ficaram admirados. Mas novamente, meus irmãos, olharam com um olhar terreno. A terra é boa, de fato. O fruto está aí, é bom. A terra mana leite e mel, mas tem um negócio. Os anaquins habitam lá, os filhos do gigante habitam lá, os heteus habitam lá, os homens são fortes, são grandes, olhar físico, carnal, temporal. Mas tinha 2 homens lá, irmão, com um olhar espiritual, com a vida no altar, com a visão além do terreno. Eles disseram: olha, vamos entrar, vamos tomar a terra, porque Deus nos dará. Josué e Caleb não olharam para o temporal, para o transitório, para o que vai passar, olharam mais na frente. Vamos entrar, porque Deus nos dará a terra. 10 homens, irmãos, 10 pessoas conseguiram enfraquecer o coração da nação, desestimular, tirar a coragem, entristecer, deixaram a mão do povo fraca, porque olharam para o que é terreno. A maioria olhou para o que é transitório, mas haviam 2 naquele meio que tinham uma visão diferente, que conseguiram enxergar além dos muros daquela cidade, além, meus irmãos, da força física, além, meu irmão, da força do braço. Conseguiram enxergar que se Deus os mandou ir, Ele também os faria ganhar aquela guerra. Se Deus te mandou, se Deus te chamou, se Deus te colocou, será que Ele não vai te dar condições? Será que Ele não vai te dar graça? Será que Ele não vai te manter firme? Fiel é Deus para cumprir o que diz. Visão além da visão física. Visão espiritual, igreja. Visão além daquilo que o homem pode ver na sua forma natural. Mas uma visão do céu. Uma visão como a de Estevão. Uma visão como a de Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo se encontrou ali com Jesus, as pessoas até ouviram a voz, mas ninguém via nada. Mas Paulo viu. Ele viu o Senhor, ele ouviu o Senhor, ele teve uma experiência pessoal com Ele. Porque aquela revelação, aquele encontro, foi um encontro espiritual, um encontro diferente. A igreja do nosso século é a igreja do agora. É a igreja desse momento, que não se importa com o arrebatamento, porque nem nele pensa. Se preocupa com o agora, se preocupa com o que vai conquistar aqui, se preocupa com a sua vida atual, se preocupa, meu irmão, apenas com o que é transitório. Mas a igreja que vai subir é a igreja que olha com um olhar espiritual, é a igreja que vigia, é a igreja que cuida da sua alma, é a igreja que se preocupa com a alma das pessoas. É essa igreja que irá subir. Não é a igreja terrena, apegada, enraizada aqui, mas que tem o seu coração mais longe do que isso aqui, que tem o seu coração, meus irmãos, almejando aquilo que é do céu. Visão espiritual é o primeiro ponto que eu queria falar. Em 1 Coríntios capítulo 2, vamos falar do segundo ponto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo diz que o homem carnal, natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. Não consegue diferenciar, não consegue entender, perceber. Mas Paulo diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Discernimento espiritual é uma outra deficiência da igreja da atualidade. Entender, meus irmãos, o que o Senhor nos quer falar, compreender a mensagem, entender os propósitos, ter visão espiritual e ter discernimento espiritual são essenciais na igreja. Fundamental discernir, compreender, entender. Muitos se embaraçam com aquilo que ouvem. Ouvem de tudo, mas não retém o que é bom, retém tudo. Ouvem de tudo e guarda. Não quer nem saber quem falou, quem disse, de onde vem, se tem. Não compara com a Escritura, ouviu ou leu, guardou. Mas a Bíblia diz que o mundo espiritual discerne bem todas as coisas. Ouve, filtra, guarda no coração. Discerne as coisas, compreende as coisas. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. A igreja da atualidade, meu irmão, recebe tudo, guarda tudo. Nós temos uma visão espiritual, logo temos que ter discernimento espiritual, compreensão espiritual. Aí entra uma outra deficiência na igreja da atualidade. As pessoas não examinam as Escrituras, não a leem, não têm intimidade, não procuram conhecê-la, não procuram, meus irmãos, entendê-la, para discernir quando as coisas vierem. Quantas abordagens nós recebemos no dia a dia? Quantas coisas, meus irmãos, o diabo não lança contra nós? Quantas coisas no seu dia a dia, quantas tentações, quantas seduções, quantas palavras não vêm ao teu encontro? E aí vai entrar a Bíblia. O homem espiritual tem que discernir bem, tem que ouvir, tem que entender e tem que fazer a separação do que é de Deus, do que não é. Quando você vai comer peixe, quem gosta de peixe que nem eu, irmã Vera, não come tudo não, viu, irmão? Tem que tirar as espinhas. Tira as espinhas, tira o que não presta e joga fora. Não é, irmão Ivan? Come só o que é bom. Ouve, mas tira as espinhas. Discirna, compreenda, entenda, para que você absorva o que é bom. Quantas vezes, irmãos, o diabo vem bem mansinho falar no nosso ouvido propostas, meus irmãos, que aparentemente parecem até boas, agradáveis, boa para a satisfação carnal, e vem muito. E muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes ouvimos, e aí, meu irmão, dá um passo, daqui a pouco dá outro passo, daqui a pouco dá outro passo. Quando você olha a distância que você está do caminho é grande. Sabe por quê? Porque ouviu tudo e guardou tudo. Ouvi de tudo e retende o bem. Discirna, entenda, compreenda e separe o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para o seu crescimento espiritual e o que não é. Há um grande dilema na igreja cristã hoje sobre faculdade. Há um grande dilema: estudar ou não estudar, as tentações, as tribulações que lá haverá.
Haverá, como há em qualquer outro ambiente. Mas se você está num local, se você está num ambiente acadêmico, onde tem as ideias atuais, aonde, meus irmãos, há uma turbulência de ideias, de ataques, de palavras ali persuasivas, de palavras variadas, de tentar convencê-lo do contrário à sua fé, são muitas. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você para discernir o que é bom, o que é ruim. Você tem a visão espiritual para poder entender se aquilo é coisa do diabo ou se é de Deus. Você tem o Espírito Santo para lhe conduzir, para lhe esclarecer. Se achegue a Ele, e Ele vai te esclarecer. O ambiente pode ser ruim, mas se você estiver lá, o ambiente pode ser bom, porque a presença de Deus vai estar lá. Se você for crente, meu irmão, lá você vai influenciar também. E você não vai ser discernido, não. Você vai discernir o que é de Deus, o que não é. O que eu posso, o que eu não posso. Aonde está o meu limite? Discerna. Deus me dará entendimento. Olhe com o olhar espiritual. Estudar é bom, é importante. Servir a Deus é melhor. Você pode fazer duas coisas. Você pode ser um estudante, servo de Deus, pregador do Evangelho, defensor da verdade. Você não pode se embaraçar e engolir de tudo. Não deve se engasgar. Ou então ficar obeso. Escute de tudo. Escute de tudo. Mas tire o que não presta e retém o que é bom. Visão espiritual. Discernimento espiritual. A igreja do nosso século é a igreja que não se preocupa com isso. A igreja em linhas gerais. A igreja de atualidade. Tudo está bom, escuta de tudo, ouve de tudo, conversa de tudo, fala de tudo. E quando o diabo vem, meu irmão, sabe nem quem é ele. Quando vem uma palavra ruim, o sujeito nem identifica, não percebe, coabita logo, dá as mãos. Porque não consegue perceber. Geazi ficou ali, meu irmão, perturbado. Eliseu, rapaz, vamos morrer, o tanto de gente que tem aí, o tanto de exército. Mas eu tenho calma, pai, quer teu coração. Te acalma. Mostra para ele, Senhor. Abre os olhos desse homem para que ele possa ter uma visão espiritual. Quando ele viu, meu irmão, o negócio lá era feio para os assírios, estava bom, era para Israel. Porque Deus estava no controle. Tudo depende de como se olha. Tudo depende de como se vê. Tudo depende, meu irmão, aonde está o nosso coração. Irmão Cleusa, sempre a gente vai acertar, vai discernir, nem sempre. Nós somos falhos, momento de fraqueza. Tem momento que a gente desanda, tem momento que a gente enfraquece. Tem momento que o inimigo quer prevalecer, quer ganhar, vai ganhando espaço. Clame por Jesus, peça socorro, procure um irmão, converse, leia a Bíblia, ore. E Deus vai te socorrer, meu irmão. Deus é poderoso para nos socorrer, para nos dar escape. Tem hora que o negócio está estreito. Tem hora que parece, meu irmão, que não tem fim a jornada. Tem hora que a gente fica agoniado, aflito, com a alma dolorida, sem saber o que fazer. Clame por Jesus, peça socorro. Está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Busque a Deus. Quantas pessoas se envergonham de conversar com um irmão, pedir um conselho? Peça, meu irmão. Procure um irmão, procure um pastor, procure uma pessoa que você tem intimidade, peça um conselho, peça uma palavra, peça um apoio. Nós somos o quê? Entre nós aqui somos o quê? Irmãos. Irmãos andam de mãos dadas, defende o outro, ajuda, auxilia, coopera, está pronto para auxiliar. Está fraco, está triste, está difícil, peça ajuda. Vá orar mais o irmão, ora com a sua esposa, ora com o seu marido. Peça a Deus, busque a Ele, que Ele nos socorrerá.
A igreja precisa de visão espiritual, precisa de discernimento espiritual. Há um terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. E pegando aqui todo o apanhado que foi falado nesses dias de sexta-feira à noite, de quinta-feira à noite, sexta-feira, 3 cultos, e hoje já a segunda mensagem. Muitas coisas nós ouvimos para o nosso crescimento espiritual. Eu elenquei apenas 3, mas se nós pegarmos o apanhado geral que já foi falado, tem muita coisa para nós guardarmos no coração. Tem muita coisa, meus irmãos, para nós retermos e sairmos daqui diferente do que nós entramos. Terceiro ponto, e é o ponto crucial, que vai falar, meus irmãos, sobre obediência. Vamos só ver em 1 Reis, capítulo de número 13. Primeiro Reis, capítulo de número 13. Diz assim, a partir do versículo de número 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Esse episódio, irmãos, conta a história de um profeta anônimo, e foi enviado para falar com Jeroboão, para profetizar contra o altar. E quando esse homem chega lá, fala contra o altar, e diz a Bíblia que Jeroboão estendeu a mão para o profeta, a sua mão secou. E ele pediu ao profeta ali misericórdia, que orasse, intercedesse por ele, para que a sua mão fosse restituída. E o profeta assim o fez, a sua mão foi restituída. E ele disse: olha, vamos comigo até a minha casa, para que tu coma, se alimente, se reanime para voltar ao teu caminho. Ele disse: não posso. Foi-me dada uma ordem. O Senhor disse que neste lugar eu não entrasse na casa de ninguém, que eu não comesse pão na casa de ninguém, que eu não bebesse água em canto nenhum neste lugar e voltasse por outro caminho. Só que lá na frente, no decorrer da leitura, se levanta um profeta velho, e ele escuta falar a história, seus filhos relatam: olha, veio um profeta aqui, foi lá em Jeroboão, profetizou, fendeu lá o altar. Ele disse: por onde ele foi? Ele foi por este caminho aqui. Disse: aguarda meu jumento, eu vou atrás dele. E ele foi atrás do homem de Deus. E quando ele alcançou, meus irmãos, o homem de Deus, ele convidou para voltar, para entrar na sua casa, para comer pão com ele e beber água. Ele disse: não, eu tenho um mandamento. E o Senhor disse e contou para ele a mesma coisa que ele falou para Jeroboão: não posso comer pão, não posso beber água, não posso entrar na casa de ninguém neste lugar.
disse o quê? Eu também sou profeta como tu. Volta comigo, porque veio um anjo e falou comigo que viesse até ti e te levasse para comer pão e tomar água. Irmãos, a tentação chegou. O homem tinha uma ordem: não pode fazer isso. Não pode. Não faça. Não desobedeça. O profeta o convenceu. Olha, um anjo veio a mim e ele disse que eu fosse em busca de você e te trouxesse. Ele voltou à casa desse profeta velho, e voltando lá, meus irmãos, comeu pão e bebeu água. E assim que ele fez isso, o próprio profeta disse: olha, porque tu desobedeceste a palavra do Senhor, no caminho que tu voltar, um leão vai te matar. E assim como ele falou, aconteceu. Desobediência e as suas consequências. Se a igreja não tiver visão espiritual e discernimento das coisas, vai incorrer na desobediência, no pecado, na transgressão. Vai incorrer, meus irmãos, nos desvios de conduta cristã e vai levar a quê? A morte. Essa morte aqui, irmãos, foi uma morte imediata, física, imediato. Desobedeceu, foi morto imediato. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso proveito foi escrito. Você crê nisso? Amém. Tudo que foi escrito não é para exemplo nosso, seja um livro histórico, poético, seja um livro que for, foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Esse profeta, irmãos, assim como eu e como você, também recebemos de Deus mandamentos, ordens, orientações, que temos que seguir mediante a sua palavra. Se nós acreditamos que esta palavra é palavra de Deus, temos que segui-la. Temos que deixar que ela seja a bússola da nossa vida. Temos que permitir que ela guie os nossos passos, que ela conduza a nossa vida. Não dá para ser crente, meu irmão, sem olhar para a Bíblia. Não dá para ser servo do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, sem obedecer às Escrituras. Não dá, meu irmão, para andar com Jesus se não for mediante a Bíblia. Tem uma historinha engraçada de uma jovem. Vou citar aqui jovem, irmão, porque é o que diz a historinha, tá? Mas pode ser qualquer crente. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu posso fazer isso assim, assim? O pastor disse: pode, minha filha, pode. Pastor, eu posso fazer isso assim, assim? E era só coisa contrária. Aí o pastor disse: pode, minha filha, pode. E ela foi umas 4 vezes lá e o pastor sempre dizia que podia. E ela ficou meio encucada com aquela permissão do pastor. E ela foi lá uma 5ª vez: pastor, o que eu não posso fazer? Eu disse: para o céu. Para o céu você não pode não, desse jeito. Né? Então, meu irmão, para ir para o céu tem que obedecer a Bíblia. Tem que obedecer a palavra. Tem que seguir a orientação bíblica. Para ir para o céu não é comprar passagem não. A passagem já foi paga. Foi lá na cruz do Calvário. Agora é obedecer. Para ir para o céu, meu irmão, não é como ir para o Beach Park não. Compra um ingresso ou então um cartão, ó. Negado. Para ir para o céu tem que seguir a Bíblia, tem que ter visão espiritual, tem que ter discernimento e tem que ter obediência. Esse é o caminho, a passagem é essa: obediência. Lá em Gênesis, que nós iremos ler daqui a pouco, quando Adão e Eva estavam lá, irmão, eu fico me perguntando, pensando como nós somos maus, como o ser humano é mau. Imagine aí a situação de Adão e Eva. Quando a gente faz um passeio, a gente foi para uma serra no passado, e a gente ficava ali maravilhado da natureza, daquela beleza que Deus proporcionou para o homem. A gente vem para um lugar como esse, e a gente se alegra numa piscina,
se alegra em ver aqui essas plantas tão bonitas, um lugar agradável. Agora imagine Adão, meu irmão, que tinha tudo mais do que nós, que botou nome nos animais, que ele conhecia cada planta pelo nome. Imagine, meu irmão, Adão e Eva, a grandeza, a infinitude de beleza que eles desfrutavam. Aí veio o tentador, chegou lá de mansinho, como chega para mim e para você. Chegou lá disfarçadamente e começou a conversar. O que aconteceu? Eva deu ouvido. Não vigiou, não discerniu. Ficou lá olhando para o fruto. Chega o tentador. É como você, meu irmão, olhando para o que não deve. Olhando para a internet naquilo que é proibido. E você olha e o diabo está ali, ó. Abre, rapaz. Descobre aí, mata a tua curiosidade. Abre aí o site. É aquela cobiça, meu irmão, que o coração fica ali inflamado quando vê, e o diabo está ali do lado, ó, igual ele fez com Eva. O que foi que Deus disse para ti? Para tu não comer, foi? O que foi que Deus te disse? Que às vezes é no teu ouvido também, no meu. O que foi que Deus te disse? Não é assim não, rapaz. Não é assim não dá para fazer, pode fazer isso aí. Não é assim não que o diabo faz. Vai lá no ouvido da pessoa e começa a lançar as suas sugestões. Aí Eva estava lá, juntamente com seu esposo, tudo do bom e do melhor. Às vezes eu olho, irmãos, para casais como eu já vi, infelizmente, que viviam bem, que tinham uma vida abençoada, casais felizes. Aí o diabo manda uma enviada do inferno. E aí o sujeito não tem discernimento. Não olha com a visão espiritual. Ele se apega à visão carnal. Olha para o agora. Enganosa é a beleza e vã é a formosura. Passa. E a pessoa olha e se apega à visão carnal. Irmão, quando o sujeito vai olhar para trás, o prejuízo é irreparável. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Não tinham tudo e jogaram fora por um ato de desobediência. Beleza? Pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte. Mas por um só ato de justiça também entrou a vida por meio de Jesus Cristo. Foi um momento, irmão. Foi um desvio, foi um vacilo. Até hoje a gente paga a conta. Até hoje a gente carrega isso por conta da desobediência. Quantas pessoas, irmãos, não vigiam, não alimentam a sua alma, o seu espírito. Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso precioso tempo com coisas ruins, que alimentam a nossa mente daquilo que não presta. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nos leva a um declínio, nos leva, meus irmãos, ao enfraquecimento. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai, meu irmão, está bem no sábado, amanhece o domingo prostrado. Não. Vai alimentando. Vai dando ouvido, vai perdendo o discernimento, vai perdendo a visão, começa a olhar para o lado físico, carnal, começa a olhar para o fulano, faz como Davi. Eu olhei para o ímpio e eu quase me desvio quando comecei a ver a prosperidade do ímpio. Às vezes a pessoa começa a olhar para o outro, começa a invejar, começa a desejar, como o irmão falou, eu queria ser como o Neymar, começa a desejar, começa a alimentar o coração. Alimente o seu coração com o que é eterno, porque o que é passageiro qualquer um pode alcançar, mas o céu só alcança quem é salvo. De que vale um ganhar o mundo inteiro, meu irmão, se perder a sua alma? De que vale o homem ter os olhos físicos perfeitos, se a visão espiritual estiver cega? Perde tudo. O homem se vai, o homem é como uma vela acesa, daqui a pouco passa, meu irmão. Mas aqueles que estão na presença do Senhor estão seguros, estão firmes, estão guardados. As tentações virão.
Mas se você estiver bem alicerçado, convicto, seguro, firme, não vacilante, as ondas virão, mas Deus lhe sustentará para que você não vacile. Deus lhe guardará, lhe dará graça para que você não se desvie, não dê ouvidos, não vacile. Visão espiritual, discernimento e obediência. Não temos uma cartilha. Ontem nós conversávamos ali, irmão Fernando, eu, irmão Tiago, sobre as padronizações. Meu irmão, o que Deus requer de nós é obediência, é um coração contrito, é um coração sedento a ouvir, a obedecer, é um coração submisso, é um coração, meu irmão, que ao ouvir a instrução tem humildade para recebê-la e para pôr em prática. Às vezes as pessoas se revoltam contra alguém que tenta ajudar, contra a palavra que o pastor dá, contra uma orientação. A pessoa fica com raiva. Tem gente que sai da igreja e bota a culpa em todo mundo, só não nele. Ai, que legal, todo mundo é culpado, só não é ele. Não admite, não assume. Não se revolte contra uma palavra mais dura. Não se revolte, meu irmão, contra a palavra de conserto. Se conserte e se alegre. Se revolte não, se conserte, corrija. Você tem filho? Quando você corrige seu filho, você quer que ele faça o quê? Fique mais de você? Você vai bater ou vai corrigir, vai botar de castigo. Daqui a pouco ele vem, chegando, se aproxima, vem ali pegando, fazendo carinho. Aí você vai explicar: meu filho, papai fez isso, mamãe fez isso porque você estava errado. Aí o que vai acontecer? O filho vai acreditar, vai confiar. Ele vai errar novamente algumas vezes, mas vamos lá para corrigir, colocar na linha, colocar no caminho certo. E você acha que Deus faz diferente? É? Se Deus é pai, meu irmão, a Bíblia diz que ele corrige o filho a quem ama, pode saber que ele vai corrigir a mim e vai corrigir você. Vai doer, não sei, mas como a irmã Andresa diz, ele abre a ferida, mas quem traz o bálsamo é ele, quem sara é ele. Quando Israel estava em rebeldia, vinha teia, chicote, Assíria, vinha meus irmãos cananeu, vinha jebuseu, vinha todo mundo, teia Israel. Mas na hora que eles clamavam, o Senhor estava pronto para socorrê-los. Se Deus corrige, é porque Ele te ama. Se Deus te mostra o caminho, embora às vezes seja por um meio mais dolorido, é porque Ele te quer bem. Então, meus irmãos, não tem receita, não tem modelo, não tem, meus irmãos, aqui uma cartilha. Não tem. Não tem aqui, quando nós lemos a oração modelo, não é para a gente repetir o que está lá, como nós conversávamos ontem. Na verdade, Deus te mostra uma forma de você se aproximar dele. Deus te mostra uma forma de você conversar com Ele, você tem intimidade com Ele. Quando nós pregamos aqui, nós não sabemos de tudo, pelo contrário, sabemos de pouco. Quem está trazendo a palavra também está recebendo. Nós não temos aqui o domínio da palavra, nós temos a palavra que nos domina e que quer dominar você também, que quer fazer em você um homem e uma mulher melhor, quer fazer em você uma pessoa que se aproxime mais de Deus, que pareça com Jesus. É isso que Ele quer. Quando os discípulos peregrinavam nesta terra, pregando a tempo e a fora de tempo, as pessoas olharam para eles e disseram: olha, esses homens aí devem ser cristãos, parecem com Jesus, são seguidores deles. Você quer se parecer com quem? Com as pessoas famosas ou com Jesus? Você que decide com quem você quer se parecer. A Bíblia nos ensina a parecer com Jesus. O mundo nos ensina a parecer com um, a ser mais um no meio da multidão. Nós não somos superiores a ninguém, melhores do que ninguém. Mas nós recebemos algo
que muitos ainda não receberam. E aquilo que nós recebemos, que o mundo não conhece, nos faz com uma nova natureza, com um novo procedimento, com uma nova forma, que é a forma que se parece com Jesus. Se pareça com Jesus, meu irmão. Siga os seus passos, ande nas suas pisadas, ande pela sua palavra, se pareça com Jesus, influencie este mundo com a tua vida, para que as pessoas vejam as tuas boas obras, como diz as Escrituras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Não tem cartilha, mas tem a Bíblia, viu? Não tem aqui uma liturgia montada para se seguir à risca, mas tem a Bíblia como orientadora, como aquela que dá a direção. A direção é essa, segue aí, segura na mão do Senhor, confia nele, anda na sua presença. O profeta que foi advertido tinha tudo, meu irmão, para se dar bem. Era só voltar na mesma pisada. Era não dar ouvido para ninguém. Adão e Eva tinham tudo para se dar bem. Era só não ouvir a serpente. Você também tem tudo para se dar bem. É só ouvir a Bíblia. É só ouvir a palavra. É só guardá-la no coração. Você tem tudo para se dar bem. E se dar bem não é apenas crescer financeiramente, pelo contrário, se dar bem é estar bem com o Senhor, é estar com a sua alma em paz. Pode não ter nada, igual aquela viúva, Eliseu me socorre. O que foi, mulher? Meu marido morreu, tem nada em casa, quero levar meus filhos. Tem lá o quê? Tem nada, só tem uma botilhazinha de azeite. Depois vai lá, pega a vasilha emprestada, onde tu conseguir. Vai lá. Ela foi, fechou a porta, começou a encher as vasilhas, encheu. Traz mais uma vasilha, tem mais não. Cessou o azeite. Aí ele disse: agora tu vai, paga os teus credores e vive do resto. Deixa que Deus acrescenta, deixa que Ele multiplique o azeite. Basta de cada dia, meu irmão, e ter sossego na alma, ter alegria no espírito. Aleluia. Lá em 1 João, deixa eu ver se é no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 1. João 4 e 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João combatia aqui, irmãos, um movimento da sua época, que não acreditava em Jesus como Deus. Mas ele, no primeiro versículo, traz para nós um ensinamento que vai em todas as épocas. Provai os espíritos. Prove, observe, compare na Escritura, confronte com a Escritura e veja se é de Deus ou se não é. Nem tudo, meu irmão, que parece ser é o que de fato diz. As pessoas vendem relógio, eles vendem a primeira linha lá do Paraguai, ou sei lá, da China agora, né? Aí você olha, é idêntico ao original, mas não é original, é falsificado, é réplica ou falsificação. Provar os espíritos para ver se é de Deus. Veja, perceba, confronte pela Bíblia se é de Deus ou se não é. Se não for de Deus, meu irmão, queira bem longe de você, mas se for de Deus, traga para perto, traga para você, cresça na graça e no conhecimento, cresça na presença de Deus, busque aquilo que é do alto, como disse Paulo aos Colossenses capítulo 3, pensai
nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. É isso que nos faz crescer. É isso que nos fortalece. E o fortalecimento é a cada dia. Assim como todo dia precisamos alimentar nossa carne e tomar água para a nossa sobrevivência, assim também todos os dias precisamos alimentar o nosso espírito, para que não desfaleçamos. Precisamos, meu irmão, alimentar o nosso espírito, para que o inimigo não ganhe espaço, não encontre ocasião. Precisamos discernir as coisas de forma espiritual, para que o diabo não encontre ocasião contra a nossa vida. Não se iluda, meu irmão, com as ofertas. Não se engode com as propostas. Mas tenha discernimento espiritual, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Mas também a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E a nossa fé deve estar firmada no leão da tribo de Judá. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos conduz. E aqui eu deixo essa mensagem e agradeço a oportunidade.